Para fazer a nossa primeira oração. E primeiro é o hino, né? Primeiro eu vou cantar o hino, Vindes ao Santos. E em seguida o irmão Sérgio então fará a primeira oração. Tá. O nome do é 20 Santos, número 20. Nosso Pai Celestial, ele sempre por estar nessa devocional, pelo dia sagrados que estão essa assim por nossas famílias, pedimos Pai Celestial, e durante essa devocional, os pais, pelo Deus, abençoe nossas famílias, carros, Deus, e os nossos filhos, mas em dia de fotografia. Amém.
Nós proibimos agora duas mensagens. A primeira é pelo irmão Richard Coelho, e em seguida o irmão Caio para mim. Boa noite, meus queridos irmãos. Estou muito grato por esta oportunidade que o Senhor nos dá a todos em me personal, porque posso falar de porque o Pai Celestial ha feito com minha pessoa. Antes de começar a igreja, ele, ele foi preparando a minha pessoa. E eu nunca me neguei, sem saber que ia chegar à igreja, junto com minha família. E o que vou falar é da bênção que ha recebido minha família, eu aprender vários ofícios de trabalho, a parte de a profissão que eu tenho de eu técnico meio mecânico de manutenção da escola técnica. Eu ensino médio na Venezuela, pero é um pouco mais avançado, porque é uma carreira técnica, mas ao longo meu trabalho, do tempo, eu fui aprendendo outros ofícios. Eu nunca neguei de aprender. E sem saber que tudo isso ia ser bom para minha família, que no momento preciso, que não conseguia trabalho de minha profissão. Então, mas sabia fazer. E nunca faltou nossa casa comida e nunca faltou nada dessas coisas. Depois chego à igreja, a igreja ensina a nós a finanças, como saber administrar o dinheiro, entrar nos bolsos, como se trabalha. E agora estou trabalhando numa empresa que chama anterior. Tem que ver com a minha profissão, que é a refrigeração e a condição. Foi outro ofício que eu aprendi depois da escola técnica. E eu que trabalhado por 30 anos mais. E agora estou aprendendo nessa empresa a dirigir os ônibus. Porque nunca me negado a aprender. Não sabia. Não aprendi antes porque não me interessou, nunca me chamou a atenção disso. E agora estou recebendo nas aulas lá. E espero poder aprender bem. Porque eu não sei quando vai precisar disso. Em que momento não posso conseguir trabalho técnico. E posso trabalhar dirigindo. Carro grande, e quero manter a buscando nas escrituras ou algo que tenha que ver com a igreja, de que aportar. Para falar hoje, me chamou a atenção buscando YouTube, buscando algo e consegui algo que tem que ver com o profeta com sua família, não? Seu descendente, sua niñez e sua família. Eles passaram por muitos desafios. Sempre foram mudando de um lugar a outro. E me chamou a atenção, porque a quinta vez que chegaram a um lugar, em Nova York, o pai dele já estava preparado com muitos ofícios. Foi o que me chamou a atenção. O pai dele, já sabe, em esse tempo, passaram, ele aprendeu. Aproveitou de aprender uma coisa e aprender outra. E quando chegaram nesse lugar, já ele estava preparado. E pudo trabalhar em muitos ofícios e não temos nada. Da parte disso, que eram construtores, trabalhavam na terra. E isso me chamou muito a atenção, porque faz o Pai Celestial que vai levando a um de um lugar a outro. E uno tem que aproveitar de aprender, porque depois vai a outro lugar. Não é que uno queira sair de um lugar e chegar a outro, senão que é da forma que o Pai Celestial tem que preparar. No nosso caso, porque nós vimos para cá, para o Brasil, e tuvimos que sair do nosso país, porque nosso país não está bom. Uma perseguição para cada um de nós,
não se pode reclamar nada, você não pode reclamar seu direito, porque tem que ficar calado a boca. Se eu trabalhei 18 anos em uma plataforma no mar, uma plataforma petroleira, e eles mandaram me embora e não passaram nada. Se eu perdi 18 anos de minha vida, não perdi, porque você trabalha com uma casa, comprei carro, tive a família há muitos anos, não posso falar mal de que não vivi nessa empresa. A única coisa que não mandaram me embora e não ia, eu arrego que dá cada empresa está no trabalho. E me falaram, por que você não demanda a empresa? Não vai demandar a empresa. Ele tem todos os poderes que ninguém. Não vai ganhar nunca. Nunca vai ganhar. Você preferir ficar tranquilo e buscar outra alternativa. E foi quando minha filha falou, pai, vamos para o Brasil. Pensei, sim. Chegar aqui, já fazem já 6 anos isso. E o que eu quero expressar en este momento es que no siempre nos gusta un oficio en específico, siempre nos gusta algo en específico. O irmão, eu não sei o nome, irmão, Rodrigo, ele falou hoje que ele estudou química, mas ele não sei, será que não pensou que não tinha muito campo em lugar onde está? E depois ele teve que reinventar e aprender outra coisa. E ele não se negou. E isso tiver bom sucesso em sua vida para sua família. Então, o que eu quero ensinar para você, ou não sei como poderia dizer, é que não se neguem a aprender qualquer trabalho, porque não sabemos quando vamos precisar disso. E quando temos família, sempre ficamos preocupados, quem vou levar para a casa? Como vou manter a minha família, meus filhos? Porque eu passei minha vida inteira e nunca aprendi outro. Me pode tocar muito a eletricidade, mas se não me sair trabalho de eletricidade, vai seguir buscando, esperando, e mientras espero o trabalho perfeito que eu gosto de fazer, minha família, o menino não espera. O menino, quando tem fome, eles sabem chorar. Chorar porque não. E pedimos, ele não sabe. Então, nossa responsabilidade como pais, como mães, porque as mães também têm que aprender também. Você está vivendo um tempo muito diferente. Eu falava com um irmão hoje de manhã, irmão, como cambiaram as coisas agora? Antes, o homem falava, a mulher segue. E ela seguia ao homem para onde ele levava. Agora é o contrário. Agora nós temos que ir para onde vai nossa mulher. Para você também. Já não pode haver esse machismo, essa coisa. Não. Você tem que seguir a mim. E se eu estou errado? Se eu estou errado, vai levar minha família aonde? Aonde? Aqui. A passar mais trabalho em um lugar, porque eu sou técnico, eu sou homem da casa, e ela se casa todo o que não vale comer. Agora é diferente, vocês estão cambiando, e nós temos que adaptar aos cambios que estão sucedendo. Ainda falta muitos cambios, falta muita coisa por acontecer. Talvez já não, eu não esteja dentro de uns anos aqui, em esta terra, mas os que vêm detrás. E outra coisa, sempre procure ensinar e a seus filhos também a que tem que aprender mais de um ofício. Porque minha esposa, ela é cabeleireira, que se chama. Trabalha com cabelo. Isso. Mas aprendeu a costura e faz costura. Mas sabe manualidades, sabe fazer muitas coisas. Então, ela e eu juntos hemos podido sobreviver a todos os cambios, as coisas que han acontecido en nuestra vida. Que cada quien tiene que pasar por desafío, mas não sabemos qué tipo de desafío, porque não podemos adivinar esas cosas. Solamente chega. E se nós fazemos movimentos que estão errados em nossa vida, vamos a passar mais necessidades de las. Este é um país muito abençoado, mas
você sabe o que vai acontecer no próximo sábado. Todas essas coisas que eu estou falando aqui, eu me sinto muito emocionado porque é a primeira vez que eu falo na igreja sobre o que eu faço e o que eu aprendi em toda a minha vida. Eu faço piso laminado, feito de gesso, eletricidade, arrumo quase todo o eletrodoméstico. Faço o ducto do ar-condicionado centrais. Porque todo isso eu aprendi nesse caminho. Iba trabalhando refrigeração, ar-condicionado, pero vamos aprender. Quem sabe se amanhã passar por isso, trabalhar isso. E agora que aprendi a dirigir carro grande, em verdade eu tinha muito medo do carro grande. De pequeno sempre tinha muito medo. Mas, se aprende a dirigir. Onde eu trabalho, há mulheres que são motoristas e dirigem muito bom. Aí uma mulher que era latoeira. Eu nunca em minha vida havia olhado uma mulher latoeira. Era uma dos carros que se batem, se quebram, para tudo isso, para choque, tudo isso solda elétrica, solda. Uma mulher, eu nunca em minha vida havia olhado uma coisa. Então, todas as coisas que estão acontecendo hoje em dia, é para nós sempre estar de olho, sempre pendente, porque van havendo cambios e ainda vão haver muitos cambios, muita mudança, muita mudança em nossa vida. E nós temos o privilégio que somos membros da Igreja de Espírito Santo, que quando uno olha a história da Igreja, onde eles chegavam, eram próximos. Por quê? Porque eles tinham força, trabalhavam todos juntos. Muitas vezes não temos, como que é a palavra, não temos um medo, não sei o que será, de pedir ajuda para um irmão. Não sei se será parte de um tipo de orgulho, não. Não vou pedir ajuda para ninguém. Vou tratar de, eu posso isso sim. E se em verdade não se pode fazer as coisas assim. Você não pode pedir ajuda. Você pode. Irmão, você não pode ensinar. Irmão, você pode ensinar o outro. Meu filho mais novo, já tem 25 anos. Pero ele, quando cumpriu 18 anos, você está a Equador. Falou, pai, foi a Equador. Eu não queria, pero você tem que aprender e fazer sua vida. Tá? E foi a Equador. Quando chegou lá, o primeiro mês, ele ligou para mim, pai, você tinha muita razão. Porque, filho, tanto que você procurou que eu aprendesse a trabalhar, o que você sabe, eu nunca prestei atenção. Agora, não tenho nenhum dólar para comprar pão para eu comer. Quando ele me falou isso, eu senti algo que quebrou dentro de mim. Por quê? Porque eles nunca passaram um trabalho assim. Nunca faltou comida em casa. Mas eu chamava ele, filho, vem aprender. Filho, por favor, filho, só daqui. Pai, eu não sei, eu aprendo. Ninguém nasce aprendendo. Ninguém. Então, ele tive lá que aprender e aprender um ofício que ele cozinha. Agora ele cozinha. E aprendeu a ser eletricidade, aprendeu a ser outra coisa. Ele ligava para mim, pai, preciso de uma conexão elétrica, você me pode ajudar? E por um vídeo eu ajudava ele. Fazer isso, fazer aquilo, fazer o outro. Ele é muito inteligente, mas sempre se privou de aprender. Ele pensou que não era preciso, não era necessário aprender. E ele teve que aprender de forma diferente se tivesse aprendido com muito uma prepotência. Ou seja, eu quero falar com isso é que eu, como pai, tenho a consciência tranquila. Não tenho nada de que me vão a falar de que, não, você como pai, você não buscou maneira de ensinar seu filho. Não. Eu fiz tudo o que tinha que fazer para ele. Porque sabe que quando uno não faz as coisas que tem que fazer, o filho fala e señala assim, pai, você é o culpado. Você tem a culpa porque você nunca me ensinou. Você nunca me falou como era isso, nunca me falou como era aquilo. E eu procurei sempre fazer tudo o que precisava, necessitava fazer com minha família.
para evitar isso. Que um filho me falara dessa maneira e me hiciera sentir muito ruim, que em verdade temos que cumprir com nossa responsabilidade. Aqui há membros já de idade, mas também há membros jovens. Os de idade também podem aprender, podem preocupar-se por aprender. E os jovens não se nieguem a aprender. Não, que esse trabalho um minuto me chamou a atenção, nunca me gostou. Aprenda. Aprenda, porque você nunca sabe. O mundo sempre está girando. Passa um ano, passam 2, passam 10. E você vai perder o tempo de aprender muitos ofícios na sua vida. Já quando não chega a uma idade, já é diferente, não querem dar trabalho. Aí nesse país é um grande país. Porque aqui é um país que dá trabalho às pessoas hasta de 80 anos. En la empresa hay motoristas que ya están aposentados, mas eles siguen trabalhando. ¿Por qué? Porque este país tiene una política diferente. No excluye a las personas. En nuestro país es un país que está ruim y ya no le quieren dar trabajo a las personas de 40 años. Entonces, un país va a salir diante así. No puede. No puede salir. Porque no da oportunidades a su gente que sabe trabajar. Que las personas mayores saben trabajar más que yo. ¿Por qué? Porque nacieron primero. Y por esa razón aprendieron a trabajar. Entonces, en muchos países del continente americano no aceitan personas de 40 años. En Ecuador no aceitan. En Chile no aceitan. En muchos países no aceptan eso. Este país es un país muy grande, muy abençoado. ¿Por qué? Porque él da oportunidades a todas las personas. Y este estado en especial, más de la mitad de las personas que moran en este estado son de otros estados. Yo pregunto siempre para ellos, ¿por qué vinieron para acá? Y lo primero que me falan es por la inseguridad que hay en mi estado y que aquí hay trabajo. Eso es lo que me falan. Y en verdad sí hay trabajo. Porque aquí hay personas que duran 3 meses en un trabajo, van embora y consiguen en otro lado. Este país es muy honesto. Y dentro de su mismo país, usted migra. Parece mentira, pero migra. Porque buscando una melhoría, buscando a tranquilidad. Y este estado brinda. Irmãos, eso es lo que yo quería falar a vocês, por oportunidade. Me siento muito grato que vocês estejam aqui. E desculpe-me portunhol, misturo alguma coisa, pero acho que estão entendendo tudo o que estou falando. E, em verdade, somos pessoas abençoadas no nosso país celestial. Eu sei que ainda há membros na igreja que se negam a aprender. Eu sei isso. Mas nós temos a tarefa de falar sempre com ele e ajudar ele, explicar para ele por que ele quer aprender a trabalhar. Isso era o que eu queria falar com você, porque aí me pediu que falara de minha vivência, de que eu aprendi a trabalhar. E lo abençoado que era ser minha família, não é minha família. E não minha família nada mais. Outras pessoas também que não são de minha família também han sido abençoados, porque eu he podido ajudar eles com o que eu sei de Deus, conheço de trabalho. Porque pessoas que não têm dinheiro para arrumar algo, eles não cobram nada. Eu falo para ele, compre somente um pouco. Alguns cobram, mas outros não, que sei que não podem pagar. Não vai cobrar uma pessoa que não sabe, que não tem com que pagar, não tem trabalho, não tem nada disso. E eu faço isso sempre em minha vida. E isso se recebe bênção também por ajudar a pessoa. Que não se capacita para isso, para ajudar a pessoa. Se você não aprende, você não pode ajudar a pessoa. Isso era o que eu queria compartilhar com vocês. É isso, em nome de Jesus. Amém. O irmão Coelho comentou que a esposa dele é cabeleireira. Infelizmente, eu nunca poderei ser cliente da sua esposa, né? Mas ele também comentou sobre... Eu menos. Ele comentou sobre a experiência dele.
E no último serão, não sei se você se lembra, nós fizemos 2 desafios. Lembrando, gente, que isso é um serão, é uma reunião sacramental, então vocês podem interagir. Um pode levantar a mão, pode falar, se tiver dúvida, não tem problema. No último serão, nós fizemos 2 desafios. Alguém se lembra quais foram os 2 desafios? Uma meta de estabelecer uma meta e Isso. E, além disso, tinham 2 coisas específicas que nós, da autoeficiência, desafiamos as pessoas a aprenderem. 2 coisas bem específicas. Um outro idioma. Então, para quem não fala inglês, inglês. Para quem já fala inglês, outro idioma. Eu sei que o Gabriel está firme nisso. Meu exemplo. Estou aprendendo espanhol. E além de espanhol, tinha uma outra coisa, que era o que, bispo? Na fogueira, assim. Lembra? Algum irmão lembra? Não? O irmão Fuentes deu um exemplo aqui agora, sem falar nada. Ele estava falando várias vezes a palavra cambiar, que significa mudar. Mas é a língua nativa dele. Então ele nem estava percebendo. E aí o irmão Geraldo virou e falou, mudar. E ele, de forma super humilde, só mudou e passou a utilizar a palavra mudar. Ele não foi orgulhoso, ele não se ofendeu, ele foi corrigido aqui na frente de todo mundo. Mas ele pensou, preciso corrigir isso, mudou. Irmãos, queria que nós tivéssemos a mesma humildade agora para reconhecer que talvez nós não tiramos o mesmo proveito que nós deveríamos do último serão de autossuficiência. E o fato de nós não nos lembrarmos dos compromissos que nós assumimos é um desses indicativos. O outro compromisso que nós fizemos foi que cada um que estava aqui aprendesse mais um ofício. Fosse um ofício profissional, fosse algo relacionado a um ofício intelectual, mas que aprendesse algo novo. Esse foi o segundo desafio que nós fizemos. E nós pedimos ao irmão Fuentes para compartilhar a experiência dele, porque, dando um pequeno contexto histórico, na década de 90, a Venezuela era um dos países mais ricos da América do Sul, e considerado como a grande promessa para o próximo milênio, né, nos anos 2000. A Venezuela é um grande produtor de petróleo. Atrás da Arábia Saudita, o maior produtor de petróleo do mundo. Então, tinha todo o potencial para ser rico, mas por uma decisão política, o principal comprador da Venezuela de petróleo era os Estados Unidos. E por uma divergência política, não vamos entrar no que aconteceu, houveram embargos econômicos, as famosas sanções, que fez com que o país entrasse numa crise econômica que dura algum tempo. E o irmão Fuentes compartilhou uma coisa comigo muito legal no carro. Ele foi instalar o ar-condicionado na casa da minha mãe, e ele estava falando sobre quando ele comprou, quando eles compraram a casa deles, e ele trabalhava numa plataforma de petróleo. Ficava, eu não me lembro se eram 2 ou 3 semanas. começo 3 semanas. Então, Depois, 3 semanas no mar, duas. 3 semanas na terra. E depois mudou, né? 2 semanas no mar, 2 semanas na terra. E ele me falou uma coisa muito interessante, que foi que quando ele voltava para a terra, ele tinha tanto serviço que, em tese, é um trabalho extremamente desafiador, né? Ficar numa plataforma de petróleo. E é por isso que eles ficavam 2 semanas lá, trabalhando pra caramba, e 2 semanas em tese descansando, mas ele não descansava. Ele fazia tantas outras coisas que ele tinha uma agenda de serviços que ele iria fazer para poder trabalhar enquanto ele estava fora. E ele me compartilhou uma outra coisa, que eles tinham comprado uma casa e financiaram essa casa em 20 anos, né? Igual acontece aqui no Brasil também. E quando ele estava no 5º ano, no final do 5º ano de financiamento, ele procurou o gerente do banco. Na verdade, o gerente do banco o procurou e falou: tem 5 anos que você comprou sua casa e você acabou de quitar. Com 5 anos de trabalho. Irmãos, o irmão Fuentes é uma testemunha viva de que, se nós aprendermos novos ofícios, nós poderemos não só abençoar a nossa vida quando tudo estiver bem, foi o que aconteceu com ele com a casa, mas, sobretudo, em tempos difíceis que a gente não tem controle. A gente não sabe o que pode acontecer. Infelizmente, a gente não sabe, às vezes, uma decisão política pode mudar tudo. A gente não sabe. Nós temos de estar preparados. Ele está preparado. Ele é um dos... Falei isso com ele, né? Falei no privado, mas vou falar agora publicamente. Ele é um dos grandes exemplos para mim de imigrantes, de que, assim, é incrível quanto esse homem é dedicado e o quanto ele trabalha. A gente ficou, assim, chocado com o trabalho que ele fez lá na casa da minha mãe, no nível de qualidade. Meu irmão, eu queria lembrá-los desse desafio que nós fizemos e que nós aprendamos agora mais algumas coisas que vão ser ensinadas, mas muito mais do que aprender, muito mais do que
no último serão, né, aconteceu uma coisa legal. Então, várias pessoas vindo e me agradecendo. Isso é legal. Mas o que eu gostaria, irmãos, de ouvir não é um agradecimento hoje pelo que nós vamos aprender. É talvez em dezembro que vocês compartilhem comigo uma experiência de terem aplicado o que a gente vai aprender aqui hoje. Esse é o principal presente que vocês podem dar, não para mim, mas para vocês mesmos. Tá bom? Dito isso, mais uma vez, se tiverem dúvidas, alguma coisa, podem se manifestar. Hoje, o objetivo principal do nosso serão é que a gente aprenda a planejar. Quem aqui, fiquem à vontade, caso não queiram responder, mas não precisa falar o quê? Só levantar a mão. Janeiro é a principal época do ano em que as pessoas mais fazem isso. Quem aqui já estabeleceu alguma meta para esse ano? Legal. Geralmente, historicamente, janeiro é quando a gente estabelece metas. Por quê? Porque é um período que a gente está iniciando um novo ciclo, tudo mais. Mas, talvez, a gente não tenha a oportunidade de fazer isso de uma forma efetiva. E por efetiva, entendam, algo que vai nos levar a atingir esse objetivo. O Elder Cook, ele compartilhou uma experiência bem interessante. Foi o seguinte. Ele conta uma história de como o seu pai o ensinou a fazer metas, conversando com os filhos de forma individual e oferecendo ajuda. Ele disse: tive o desejo de continuar essa prática com meus filhos. Quando nosso filho Larry tinha 5 anos, perguntei-lhe o que desejava ser quando crescesse. Respondeu-me que desejava ser médico, como seu tio Joe. Vários meses depois, tornei a perguntar-lhe o que gostaria de ser. Dessa vez, disse-me que desejava ser piloto de avião. No final, perguntei-lhe ao acaso: Larry, na última vez que conversamos, você desejava ser médico. O que o fez mudar de ideia? E ele respondeu: o que me ainda acho bom ser médico, mas vi que tio Joe trabalha o dia todo e não quero perder os desenhos da televisão. A partir desse dia, uma distração que nos afaste de uma meta louvável é chamada por nossa família de desenho animado. Quais são alguns dos desenhos animados que nos distraem, impedindo-nos de conquistar a alegria que desejamos? Se examinarmos os motivos pelos quais não fazemos o que deveríamos fazer, descobriremos que a lista de desenhos animados é quase interminável. Os ensinamentos do Elder Cook nos mostram que precisamos refletir sobre como estamos nos saindo, evitar distrações e manter o foco enquanto nos esforçamos para alcançar nossas metas. Então, agora, nós vamos aprender uma metodologia de como estabelecer metas. Israel, eu prometo que eu vou ser muito mais efetivo para que você não boceje até o final do serão, tá bom? Vou melhorar, estou quase tão bom quanto você. Existe uma metodologia de metas que chama SMART. Quem já ouviu essa palavra, SMART? Aonde você já ouviu, Gabriel, essa palavra? SMART. E o iPad? E o iPad, legal. O que tem no bolso de vocês? Smartphone. No geral, como que é a TV de vocês? O que significa SMART? Esperto, inteligente. Oi? Gasto. Smart, né, é um método que nada mais é que uma técnica para definir metas que sejam claras, realistas e, sobretudo, alcançáveis. Então, a sigla SMART, né, é uma junção de 5 letrinhas que é a abreviação, né, das palavras em inglês specific. Gabriel, o que significa específico? Específico, essa é fácil. M de measurable, vai ser na fogueira assim, Mosias. O que significa o M? Measurable. Mensurável, espetacular. O A, não era você mesmo que eu estava procurando. A de attainable. Alcançável. R de relevant. O que significa isso? Relevante. E a última é time-based, seria temporal. Então, significa que quando nós estabelecemos uma meta, se ela cumprir esse caminho, a probabilidade da gente alcançar essa meta ela é muito maior do que um simples desejo de vou emagrecer.
Isso é uma meta minha pessoal, dado que Joinville é tão bom que eu engordei 16 quilos aqui no ano passado. Se eu só falar, vou emagrecer, é uma coisa muito legal. Mas, irmão, se nós não temos um caminho claro para como nós vamos fazer isso, não é uma meta. É um desejo. Desejos são bons. É louvável nós termos um desejo. Mas ele vai ser só um desejo. Então, esse método ele pode ser usado tanto para metas pessoais, quanto para metas profissionais. E é óbvio, metas espirituais. Então, agora nós vamos passar de forma bem breve, explicando como vai ser a estrutura do nosso serão. Vamos passar de forma bem breve sobre o que significa cada uma dessas 5 letrinhas, e depois nós vamos fazer uma atividade juntos aqui, beleza? Quem viu minha mensagem sobre caneta e lápis? No grupo da aula? Todo mundo aqui tem ou trouxe? Se tiver com mais de um, compartilhem com outras pessoas e às vezes, por exemplo, tem alguém do lado, empresta para outra pessoa para que todo mundo aqui possa fazer. A gente vai usar isso daqui a alguns minutinhos. Mas vamos lá, sobre a primeira letrinha, que é S, né? Mas que em português seria E, de específico. Para que a gente saiba se a gente está atingindo ou se a gente está medindo, estabelecendo essas metas da melhor forma possível, cada uma dessas letras ela deve responder a uma pergunta. E quando a gente fala de forma específica, significa que a gente está respondendo a seguinte pergunta: o que eu quero atingir? Então, se eu falo, pura e simplesmente, que a minha meta é perder peso, o que eu quero atingir com essa meta? Breno? Significa que você quer, das duas, uma, ou ganhar mais massa muscular, ou você quer só perder peso na balança. Ótimo! De forma ainda mais específica, se eu falo, quero emagrecer, qual que é a coisa específica sobre essa meta? Perfeito. Quanto? Então, eu consigo responder quanto eu quero perder peso? O que eu quero atingir? Sim ou não? Sim. Não. Não na frase, mas na meta, na ideia da meta. Se eu falo que eu quero emagrecer e na hora que eu estiver organizando essa meta, eu vou conseguir responder essa primeira pergunta. O que eu quero atingir? Sim. Então, temos aqui um primeiro check. Opa, legal. Essa meta ela é específica. Então, vamos ver aqui se vocês entenderam. Para os íntimos, vou para o Kaique, Márcio, mas para todo o resto da aula, Anderson, me dê um exemplo de o que você acredita que seja algo específico. Eu quero trocar de carro. Trocar de carro, legal. Bispo, por que essa seria um momento específico? Falando única e exclusivamente de trocar de carro. A pergunta que nós temos que responder é: o que eu quero atingir? Por que esse exemplo que o Anderson deu seria um momento específico? É muito bom. É específico. Ou específico que ele não tem carro. Desculpa, vai trocar de carro. É um carro que ele já tem. Excelente. O Anderson tem um C3. Vermelho ou vinho. Dependendo de onde ele for registrar o carro dele. Se ele chegar aqui em dezembro com um Kia Carnival, a gente consegue estabelecer que ele trocou de carro? Então, foi específico? Então, irmãos, a primeira coisa que nós precisamos responder sobre o específico é: o que eu quero atingir? Isso tem que ser claro. Não pode ser dúbio. Não pode ter meio termo. Talvez eu quero fazer isso. Eu vou dar um exemplo de uma meta que talvez não seja tão específica. Eu falar que eu gostaria de ser uma melhor pessoa. Tá? O que é ser uma melhor pessoa? Sim, é muito abrangente, é muito aberto. Eu quero me relacionar melhor. Com o quê? Com quem? Em que esfera da sua vida? Se a gente não consegue ser específico, essa meta não se enquadra nesse modelo ainda. Vamos aprender como que a gente faz isso. Então, tá claro, irmãos, o que é específico? Ótimo. Então, a segunda letrinha era o M, que é de mensurável. Mensurável é um sinônimo, né, significa que é capaz de medir. E aí a pergunta que nós temos que responder... Irmãos, eu estou gritando? Estou um pouco empolgado. A segunda palavra é mensurável. Então, se nós temos como medir isso, e a pergunta que nós devemos responder é: como saberei quando for concluída? Então, no exemplo que eu dei, de que eu quero emagrecer, a
A resposta à primeira pergunta do que eu quero atingir é o que eu quero atingir, diminuir o meu peso. Beleza. Como que eu saberei quando essa meta for concluída? Então, nesse exemplo, como que eu vou saber que essa meta foi concluída? Que é a meta de, no meu caso, perder peso. Como que eu vou saber? Me dê um exemplo. Você dizer a quantidade primeiro. Você sabe se quando você perdeu aquela quantidade de peso, você... Ótimo. Se eu entrar na Drogarias Catarinense e subir naquela balancinha que tem do lado, no meio do ano, em junho, hoje, que fique registrado, eu estou com... Tem que falar isso, Gabriel. Não, né? Eu estou com... Obrigado. Estou com X quilos. Se eu entrar na Drogarias Catarinense e eu estiver com X menos 2, a balança ela vai me falar se eu estou com mais ou com menos, certo? Nesse caso aqui, eu vou estar com menos. Eu consigo medir se eu perdi peso ou não? Então, de forma prática, irmãos, neste exemplo, como que eu vou medir se eu perdi peso ou não? Perfeito, eu vou subir numa balança. Então, neste exemplo, eu consigo medir? Eu consigo saber, então, quando que essa meta foi ou não concluída? Se eu chegar em dezembro, eu vou conseguir saber se ela foi ou não concluída? Ótimo. Então, essa meta, ela é mensurável. Então, mais uma vez, a pergunta que nós precisamos responder é: como saberei quando for concluída? Naquele exemplo que eu dei de que não seja, né, no mau exemplo, já eu quero ser uma pessoa melhor. Poxa, como que eu vou medir isso de forma específica? Ah, vai ser porque eu não, sei lá, não que isso tenha acontecido alguma vez, discutir no futebol, assim, você começa a ficar muito, para de olhar desse jeito, sabe? Começa a ficar muito aberto. Então, lembramos que tem que ser, qual que é a primeira? Específica, depois? Mensurável. Ótimo. Aí agora a gente vai para a terceira palavrinha, que é alcançável. A pergunta que nós devemos responder aqui é: como a meta pode ser alcançada? O que é alcançável? Se eu viro e falo que eu gostaria de subir a 3.000 metros de altura, sozinho, sem o auxílio de nenhuma máquina, eu não tenho asas, então eu não vou. E essa meta é alcançável? Sim, eu não posso pegar um avião, não posso pegar um helicóptero, eu não posso fazer nada, falando que eu quero fazer sozinho. Seria maravilhoso porque eu sonhei que um dia eu era o Superman. Legal, parabéns. Mas essa meta é alcançável? Ela é tangível? Não é. Nós precisamos ser extremamente realistas com a nossa capacidade, com a nossa condição. Então, neste exemplo que estamos trabalhando aqui de perder peso, na opinião de vocês, essa meta ela é alcançável ou não? Sim, por que isso? O que é? Por que ela é alcançável? Como que ela é passada. Legal. Para eu perder peso, o que eu preciso fazer? Só falar uma coisa. Alimentação, saber quanto eu tenho de peso. Parece simples, mas é importante, né? Por isso que ele é meu pai, gente. Para que você atinja uma meta, primeiro você tem que saber onde você está. Perfeito. Então, será que o bispo falou sobre alimentação? Então, neste exemplo, a gente vai usar o exemplo da pessoa mais fitness e bonita dessa ala e que está aqui agora, que é o Felipe. Felipe, se eu for na academia, se eu ver quanto eu tenho de peso, eu definir no começo quanto eu quero perder, eu mudar minha alimentação, qual que é a próxima coisa que eu preciso fazer? Perfeito. Então, a gente está vendo que se eu quiser emagrecer, tem um caminho, correto? Tem que saber os meios. Então, no meu caso hoje, com o meu peso X, já sei que se eu estabelecer uma rotina de treinos Y, com uma alimentação específica, em 12 meses, em dezembro, eu posso estar não com 16, porque eu vou voltar sempre para o litro, é só pouco de cabeça, mas talvez com 8 quilos a menos. É alcançável, irmãos? Alguém me dá um exemplo de alguma outra meta que eu consiga responder a pergunta: como a meta pode ser alcançada? Dá um exemplo. Gabriel. Quero ler 16 páginas de livro do homem francês. Quero ler 16 páginas do livro de Mormon em francês. Irmãos, espetacular. Sem ser o Gabriel que responda essa pergunta, por que esse exemplo que ele deu é alcançável? Porque isso pode ler.
entender. Você vai entender. A meta dele não foi entender. Ele falou ler 16 páginas. O irmão lhe respondeu por que que não consegue, porque pode ler. Se o Gabriel me falasse que ele gostaria de ler as 630, não sei se 630 em francês, mas mais ou menos 600 páginas do livro de Mormon em francês em 30 minutos, teria as minhas dúvidas. Mas ler 16 páginas do livro de Mormon é uma meta alcançável. Ela é específica e, no caso, qual que foi a palavrinha que a gente viu anterior? Mensurável. Então, ele consegue saber se ele leu uma, se ele leu duas, se ele leu 10, quando ele chegou em 16. Perfeito. Então, irmãos, até agora, está claro o que é uma meta alcançável? É algo que pode ser feito, ou, em outras palavras, que a gente consegue responder à pergunta: como essa meta pode ser alcançada? Ou seja, quais passos eu preciso dar para chegar até lá? Então, nesse exemplo que o Gabriel deu, o primeiro passo: abrir o aplicativo da Biblioteca do Evangelho, mudar o idioma para francês, abrir o livro de Mormon, ir lá na página de rosto. A gente não consegue ver de forma muito clara quais passos precisam ser dados. Então, se a gente consegue ver como essa meta pode ser atingida, a gente, então, entende que ela é alcançável. Rodrigo? Atingível, tem mais alguém que alcançou isso. Legal. Perfeito. Caso alguém não tenha ouvido, é importante também a gente usar outras pessoas como referência. Mas alguém fez isso? Como que essa pessoa fez isso? A gente não precisa reinventar a roda. E no mundo que a gente... Obrigado, Rodrigo. É muito difícil a gente encontrar algo que ainda não tenha sido feito por uma outra pessoa. Então, eu não preciso reinventar a roda no meu processo de emagrecimento. Existem centenas de profissionais que já ensinaram como isso pode acontecer. Centenas de exemplos, e eu tenho um exemplo próximo a um WhatsApp de distância, que é o Felipe, que pode me ajudar a estabelecer um treino bom para a minha realidade, por exemplo. Obrigado, Rodrigo. Agora a gente vai para a quarta palavra, que é o R, de relevância. Vale a pena. E isso em relação a quê? Em relação a você mesmo. E as metas são, a gente está falando do estabelecimento de metas pessoais, certo? Então, essa meta é relevante para você? Então, deixa eu dar um exemplo. Para mim, a gente está falando muito para ver se isso entra na minha cabeça mesmo. O exemplo de eu fazer o quê? Emagrecer. Essa meta, na opinião de vocês, ela parece valer a pena? Por quê? Quem respondeu, claro, não tem ninguém. Tratava de saúde, mas estava muito melhor. Ótimo. Então, eu pensava 145 quilos. E agora eu estou pensando no 98. Então é possível. Acabamos de ver o Rodrigão que é possível. O irmão Richard falou que ele pesava 145 quilos. E agora ele está pesando 98. Não podia trabalhar, velho. E não podia trabalhar. O que me fez ter esse clique do emagrecimento foi, algumas semanas atrás, eu fui amarrar o meu cadastro e incomodou. Consegui amarrar o meu cadastro, mas a minha barriga me falou. Então começou a não ficar funcional, começou a atrapalhar a minha saúde, vai atrapalhar a minha eficiência, vai me impedir de fazer um monte de coisa. Mas me deem mais um exemplo do porquê que essa meta, no meu caso, de perder peso, parece valer a pena. Primeira dama do branco profissional. Por que, irmãos, que essa meta parece valer a pena? Depende do objetivo. Pode ser saúde, pode ser cada mal para dar, pode ser estética, pode ter vaidade. É importante para mim. Neste caso específico, esta meta, e agora eu vou falar um extremamente pessoal. O meu pai, ele é uma pessoa que enfrenta obesidade. Ele tem problemas sérios de saúde em decorrência disso. Eu sou a cara do meu pai. E eu já sabia desde sempre que eu seria careca. Meu pai é careca. Eu já sabia desde sempre qual seria a minha altura média. Só a cópia do meu pai. Eu já estou vendo os reflexos de não cuidar da saúde que tem na vida dele. E eu decidi que eu não quero isso para mim. Então, no meu caso, eu quero ter com os meus filhos experiências diferentes das que eu tive com o meu pai. Não vai afetar somente a você. Sua família. Ótimo! E não vai afetar só a mim. Afeta quem está ao meu lado da minha família. Perfeito. Era justamente isso que eu falava. Os pequenos, principalmente. Você pede algumas atividades que você tem.
Perfeito. Então, irmãos, está claro aqui o que é relevante? Vamos pegar aquele exemplo absurdo que eu dei de subir 10 mil metros de altura no ar. Isso é relevante para alguma coisa? Eu vou mudar a minha vida? Eu vou me tornar uma pessoa melhor? Eu vou adquirir alguma coisa? Eu vou ajudar alguém? Então, assim, ok, legal, mas é relevante para o meu caso, ou seria relevante para vocês? Tem pessoas que estabelecem, por exemplo, uma meta de subir o Monte Everest. Tem várias coisas em volta disso. Por que se torna relevante? Já, olha a diferença. Subir o Monte Everest, então, um lugar específico, uma altura específica, demanda um tempo específico, um trajeto, precisa de preparação mental, de preparação emocional, de preparação física, e pode ser extremamente relevante para essa pessoa por conta de tudo que vai decorrer a partir disso. Então, algo que pode ajudar a responder essa pergunta, que é, ela parece valer a pena? O pensamento diz, ok, se eu atingir essa meta, que diferença ela vai fazer comigo? Então, se a resposta é algo claro, é algo que te faça sentir uma pessoa melhor, o que demonstra que você vai ser alguém melhor a partir disso, a gente consegue responder que sim, ela é relevante. Aí agora a gente vai para a última letrinha, que é o T, que é o temporal. O temporal, ele responde a seguinte pergunta: quando quero atingir essa meta? Então, tem uma pequena diferença do temporal para o mensurável. O mensurável é como saberei quando for concluído. Esse quando não é em relação a tempo, é em relação ao resultado. Tá bom? Mas quando a gente fala de quando quero atingir essa meta, eu consigo responder na minha meta de emagrecer quando eu quero atingi-la? Sim ou não? Sim. Então, eu posso estabelecer, me dê 3 exemplos de datas que eu poderia estabelecer a meta de perder 8 quilos. Até meio do ano. Até o meio do ano. O meio do ano é aberto. Quando? Até junho. Até junho. Até o dia 1º de junho, porque junho também é aberto. A gente tem que ser específico. Então, eu consigo responder. Até o dia 1º de junho, eu gostaria de perder 8 quilos. Consigo responder essa pergunta? De quando quero atingir essa meta? Sim. Ótimo. Me dê um outro exemplo de data. Qualquer um. Pode ser uma data importante para você. Felipe, quando quer ser o casamento? De abril. De que ano? De que ano? Sério? Meu aniversário é 18 de abril e meu aniversário de casamento é 19 de abril. Então, maravilhoso. 17 de abril? Não vou esquecer nunca mais o aniversário de casamento de vocês dois. Mas eu tenho uma meta de uma quantidade de quilos específica até o dia 18 de abril, no meu caso. E por que 18 de abril? Acabei de falar o que tem no dia seguinte. Aniversário de casamento. Então, para mim, eu consigo colocar uma data específica nisso. Então, irmãos, vamos pegar este meu exemplo de emagrecer. Vamos tentar colocar dentro desse framework que a gente aprendeu agora. Então, específica. O que é que eu quero atingir? Já falei um número para vocês. Eu quero o quê? 8 quilos. Emagrecer 8 quilos. Então, como que eu vou saber se essa meta foi concluída? Quando eu subir na balança e tiver lá X menos 8. Como que essa meta pode ser alcançada? Me fale, como que essa meta pode ser alcançada? Alimentação melhor, exercício. Até abril. Tem quanto tempo? Todo dia tem quanto. Ótima organização. Então, se eu fizer para que eu atinja até abril, vocês concordam comigo que emagrecer 8 quilos até o dia 31 de dezembro vai exigir uma determinada rotina, até o dia 1º de junho vai exigir outra rotina, e até o dia 18 de abril exige outra rotina? Concordamos? É o mesmo objetivo, mas o tempo definido vai precisar mudar se ele é alcançável ou não. Então, se eu virasse e falasse, eu gostaria de perder 8 quilos até a próxima semana, vamos ser sinceros, se eu tivesse uma desinteria e quase morresse, é alcançável? Eu estaria saudável? Não. Mas neste exemplo, que seja 18 de abril, que vai exigir algumas coisas, é alcançável? A próxima pergunta, é relevante? Sim, e por quê? Ou não, e por quê? Cada um quanto a uma semana. Uma semana não, mas vamos estabelecer aqui 18 de abril.
sei se eu devia ter falado isso para ele, mas já é. Se eu te abriu. Não devia, né? Ele lá teve. É uma prova que existe porque esse nível de cultura. Como se eu ver do MMA, o exemplo dele lá. Eu vejo muito esse negócio do luta. Então, os caras, eles pedem ele da noite pro dia. Por quê? Porque ele tem que pensar para lutar. No teu caso, qual é o teu objetivo? Vai dar uma prova? Vai dar uma prova para provar que perdeu esse peso? Todo mundo ouviu o que o irmão falou? Não. Ele está falando que para responder essa pergunta se é relevante ou não, depende de qual é o meu objetivo. É porque eu vou precisar de uma prova física específica, no exemplo do Felipe, por exemplo, para a luta. Para quem luta, quando você tem um momento de uma pesagem, né, algum momento antes da luta, você tem que estar dentro de uma régua ali de peso. É assim, então, Felipe. no meu caso, eu vou responder publicamente essa pergunta, porque o fato de eu ter engordado está me prejudicando muito emocionalmente. Então, para mim, emocionalmente está fazendo muito mal. Então, agora que vocês sabem disso, me respondam. Para mim, emagrecer 8 quilos até o dia 18 de abril passa a ser ou não relevante? Com certeza. É relevante. O que você acha? E a última parte, temporal. Quando que eu quero atingir essa meta? 18 de abril. Então, irmãos, neste exemplo que a gente está dando aqui, de emagrecer 8 quilos, eu consigo satisfazer as 5 etapas da meta SMART, desse modelo SMART? Então, essa é uma meta inteligente? Aprendemos o padrão? Alguém não entendeu alguma parte? Não precisam ter vergonha. Eu sou feio, mas eu não morro. Você fala até no filho. Ótimo. Então, a gente passou aqui pela primeira parte. Irmãos, eu sei que parece simples, mas né, a gente ouve a vida inteira na igreja que por meio de coisas pequenas e simples, que grandes são realizadas. É tão simples, mas é tão simples, mas é tão simples que a gente não faz. Não, é igual que nós pusiéramos de exemplo, porque nós estamos buscando de chegar à eternidade. Exatamente. Exatamente, você pode fazer em todas essas 5 partes. Perfeito. Irmãos, nós não poderemos ser deuses se nós não estivermos dispostos a cumprir com nossas palavras e cumprir com o objetivo que nós estabelecemos, não só com o Senhor, mas com nós mesmos. A gente aprende no templo, não só no templo, mas em Gênesis, né, o processo de criação do mundo. Ele foi um processo que seguiu, se a gente parar para analisar as escrituras, essas 5 etapas. Então, era uma meta específica, inclusive, foi um específico dentro do específico, porque a meta geral era construir o mundo. Mas depois, foi detalhado. Teve o primeiro dia, o que ia acontecer dentro do primeiro dia, e ainda tem uma coisa específica que o Senhor pede para que Cristo relatasse o trabalho. Extremamente mensurável. É atingível, é alcançável. Tem uma citação que fala, né, algo que pode nos ajudar, então, a estabelecer essas metas é a gente começar com o resultado final em mente. E aí, uma citação no manual do Instituto fala o seguinte: estabelecer um objetivo é, essencialmente, começar com o resultado final em mente. E planejar é elaborar uma maneira pela qual chegaremos ao destino final. Um fator essencial para se alcançar a felicidade, eu falo muito sobre isso, né? Sobre felicidade, de que nós não podemos, que Adão caiu para que os homens existissem e nós existimos para que o quê? Nós temos alegria. E o que eu falo sempre? Não tem como nós sermos plenamente felizes se nós não formos autossuficientes em todos os aspectos que nós felizes. E isso envolve nós planejarmos e mudarmos de onde nós estamos para onde a gente quer. E depois, continuando, despender nosso tempo, nossos esforços e nossa atenção nas coisas que estabelecem uma maneira segura de chegar lá. Então, às vezes, né, talvez, ok, nós aprendemos a como nos planejar. Mas a próxima pergunta que pode vir é, ok, legal, eu sei como eu devo planejar, mas por onde eu começo? Legal, Kaique, bacana, obrigado por ter me ensinado como planejar. Mas eu aplico isso em minha vida. Quem pode ler Lucas 2:52 para gente, por favor?
daqui a 2 semanas nós vamos fazer um pedido. Eu tenho um negócio de brownies, nós vamos fazer um pedido. A primeira pessoa que abrir e ler vai me honrar. Estatura. E graça para Deus. Nome. Muito obrigado. Nada. Irmãos, olha como que funciona você estabelecer uma recompensa para uma meta, né? Para um objetivo. A gente acabou de ver o que vocês podem fazer por vocês mesmos ao estabelecerem algumas metas. E você vai ganhar não só um, mas 3. Então, como o Gabriel quase abriu a escritura, lê pra gente de novo, Gabriel, e vai pausando, por favor. Crescia Jesus em sabedoria Então, peraí. Jesus crescia em quê? Sabedoria. e em estatura. E em? Vamos fazer igual na escola. E em quê? Estatura. E em graça para com Deus. Então, em graça para com quem? Qual foi a primeira? Sabedoria. Estatura. Graça para com Deus. E os homens. E graça com os homens. Quem que é o maior exemplo que nós devemos ter em todos os aspectos de nossa vida? Jesus Cristo. E, para a surpresa de um total de 0 pessoas, Jesus Cristo está sendo o exemplo perfeito também em como nós podemos nos desenvolver em nossas vidas. Em 4 áreas. Sabedoria, intelectualmente. Em estatura, fisicamente. Em graça para com Deus, espiritualmente. E em graça para com os homens, socialmente. Então, o Salvador Jesus Cristo, ele nos estabeleceu quais são as áreas que nós podemos focar em como nos desenvolver. E aqui, o objetivo não é que você tracem metas para todas. No começo do ano, eu tinha estabelecido metas para as 4 áreas, né, da minha vida. Mas numa sessão, na nossa sessão de terapia, a minha terapeuta falou que não vai estar dando. Você está com muita coisa para fazer. E é bem provável que chegue em um determinado período de tempo e você vai abandonar todos, porque você vai estar sobrecarregado. E aí, o que eu fiz? Voltei as metas pela metade, as áreas pela metade. E eu, pessoalmente, decidi focar em 2 áreas da minha vida. Significa que vocês têm que fazer a mesma coisa? Não. Vocês são juízes de sua própria consciência. Mas aqui nós vamos abordar quais são essas áreas para que vocês possam, então, pensar. Davizinho e o Bernardo vão me ajudar a distribuir um negocinho para vocês agora. E agora vocês vão dar os lápis e canetas. Foquem na página do meio. Então, abram. E ele vai ter 2 coisas. Quem... Vinícius, já recebeu, né? Do lado esquerdo, o que que tem? Aí. Smart. Gente, desculpa, eu cometi um erro. Que a letra R, ela tá... A pergunta que responde está em inglês. Desculpa. Mas eu já falei para vocês, se vocês quiserem anotar para não esquecer, a pergunta que tem que responder é: ela parece valer a pena? Ou não traduzam e façam English Connect. Obrigado, Maia. Espetacular. Ataque de oportunidade. As folhas que sobrarem, pode deixar com risco. Por favor. E vocês pegaram para vocês? Ótimo. Então, irmãos, agora a gente vai fazer uma pequena dinâmica. A gente vai parar por 3 minutinhos. E durante esses 3 minutos, eu gostaria de convidá-los a pensarem. Isso é um exercício individual. Então, individualmente, ponderem em qual ou quais, e eu particularmente não recomendo mais dessas 4 áreas, e do lado direito da comida de vocês: intelectual, físico, social e espiritualmente.
eu preciso melhorar. E anotem algumas coisas que vierem à mente de vocês, do porquê. Né? Isso é uma folha de vocês, a gente não vai compartilhar, é algo extremamente pessoal. Tá bom? Então, nos próximos 3 minutos, pensem dentro desses quadrantes o que você individualmente precisa melhorar. 3 minutinhos. Chegamos na metade, temos mais 1 minuto e meio. Prontinho. Quem não terminou não tem problema. Lembrando que o objetivo aqui não era estruturar essas metas, é só identificar das 4 áreas quais talvez eu precise melhorar. E aí agora a gente vai fazer o seguinte, eu vou descer, vou aqui para o quadro, e eu gostaria de, em cada uma dessas 4 áreas, quem se sentir confortável e se não, tudo bem, pudesse dar um exemplo de uma área que você quer mudar e nós juntos vamos ajudar a estabelecer ajudar essa pessoa a estruturar essa meta dentro dessa metodologia. Pode ser? Então, a primeira, todo mundo consegue me ouvir? Tá dando para ouvir, Geraldo? Sim. A primeira que nós vamos falar, seguindo né, na escritura, ele fala sobre intelectualmente. Então, alguém aqui, no seu papel, estabeleceu alguma coisa relacionada a essa área? Quem gostaria de compartilhar? Vinícius. Eu trabalho na área de história, e nessa empresa PJ eu queria ter mais certo na organização e atração. Perfeito. Então, o Vinícius, ele tem uma empresa que ele tem um objetivo que é ter mais sucesso na atração e retenção desses clientes. Então, isso envolve... O que está no intelectual? Ele precisa fazer o quê para atingir isso? Aprender, certo? Então, ok. O objetivo da meta, todo mundo entendeu? É
aprender como que ele vai conseguir no negócio dele ter mais atração e retenção, como que ele vai não só trazer mais clientes, mas como que ele vai manter esses clientes. Então, primeira coisa, a primeira letra que nós respondemos é o quê? Específico. Como, então, que a gente pode tornar essa meta específica? Assim, para que eu consiga falar numa frase. Lembra que, no fim, a gente chegou naquele meu modelinho do emagrecimento? O objetivo é a gente chegar naquela frase final. Então, como que a gente pode tornar essa meta do Vinícius específica? Quantos a gente quer ter a mais? E saber quantos ele tem em carteira. E todos os de carteira, eu quero chegar no final do ano com um chique cliente. E sei que ele quer estar com cliente. Mas eu vou ter que pensar meta durante o ano para alcançar esses clientes. Legal. Você ouviu o que o Bosco falou? Então, para que ela seja específica, o Bosco deu um exemplo que foi: a primeira coisa que ele tem que fazer, até para saber se cresceu ou não, é entender a base de clientes dele atual. Então, para que essa meta seja específica, primeira coisa... Obrigado, Bosco. O que o Vinícius tem que fazer? A base de clientes. E 2, são 2 perguntas que ele vai ter que responder para que essa meta seja específica. E 2, qual é o tempo de churn? Né? Que churn é vazamento. Então, imaginem um balde que está furado e tem água entrando, mas o que vai acontecer por esses furos? Vai sair. No meio corporativo, essa expressão churn significa que a quantidade de clientes que você está perdendo. Então, que a quantidade de água que você coloca nesse balde tem que ser maior que a quantidade de água que está saindo. Então, a segunda coisa que o Vinícius tem que entender é o LTV dos seus clientes, que é a sigla para Lifetime Value, ou, em outras palavras, qual é o tempo médio que os clientes estão do momento que ele faz a primeira compra até, geralmente, quando aconteceu a última compra. É uma forma de você medir isso. Então, o cliente X entrou e fez a primeira compra dele no dia 18 de abril de 2024. Qual foi a última compra desse mesmo cliente X? E aí, você tem que fazer isso com a sua base, você vai ter uma média do tempo. Então, concordamos que ela é específica? Qual que é a segunda coisa que nós temos que responder? Mensurável. Como que a gente vai conseguir medir isso ou não? Lembrando que aqui, gente, a meta dele está dentro de intelectual. Ou seja, ele tem que fazer o quê? O processo não é atingir este resultado especificamente. A meta dele é sobre o quê? Aprender como fazer isso. Então, só cuidado para a gente não misturar. Mas, para que ele aprenda como fazer isso, a primeira coisa ele precisa entender o cenário dele. Tá bom? Então, lembrando que, como a meta dele é aprender como fazer isso, a próxima letra, que é o M, é o SMART. Dentro do SMART, desculpa, é o mensurável. Então, como que a gente consegue medir se ele aprendeu? Quando ele começar a fazer. Depois que ele começar a fazer, alguma coisa vai acontecer. O que é essa alguma coisa? É o resultado. Então, isso aqui você tem que medir quando? Agora. Oi. Por exemplo, ele vê material de tipo do cliente. No meu caso é tintas. Você compra o estudo do cliente para fazer uma obra. E você sabe que aquele tipo de tinta. Ele vendeu para o cliente, ele sabe que ele vendeu, mas todo tempo de titulação. Ele vai acabar e esse cliente vai precisar comprar de novo. Isso é a aplicação. Mas lembrando, a aplicação do resultado do aprendizado. Mas a importância da gente aqui, qual que é o objetivo específico? Isso aqui, o resultado no negócio dele vai ser a consequência. Isso é consequência do que é a meta. E mais uma vez, qual que é a meta? Aprender. A meta dele é aprender. Como que ele consegue medir se ele aprendeu ou não? Aí é que eu vou. Se ele conseguir aplicar, ele vai ser tudo ele consegue voltar. E aí, mas estou dando técnico, eu fico deixa eu concluir, porque ele vai saber que em 30 dias o cliente dele, o que ele vendeu vai acabar. E ele aprendeu a trabalhar com o cliente. Então ele vai estar ligado que a meta dele, aquele cliente, ele tem que chegar com ele até o final do ano. Ele tem um time de cliente que tem que chegar no final do ano. E nesse mês ele adquiriu esse cliente.
Então, ele vai ter que trabalhar esse cliente, ficar com ele, e ele buscar mais o nome que quer pegar, não sei. Legal. Pensando no conhecimento, como que ele mede? Ele vai fazer o cliente beneficiário. Ele comprou o produto, ele vai gastar o produto, ele vai usar. Se nesse tempo acabou o cliente, ele não conheceu o cliente, então buscou ele, quer dizer, no final do ano, naquela meta dele, daquele cliente que ele buscou, não vai estar com ele. Ótimo. O Vinícius vai ter que fazer o quê para ele aprender? Possivelmente um curso. Concordamos? Como que a gente consegue medir se ele fez esse curso ou não? Um certificado. Bom, lembrando que aqui a gente está falando sobre a meta de aprender. Então, como que sobre aprender a gente consegue medir se ele aprendeu ou não? Geralmente, no fim de um curso tem o quê? Mas para pegar o certificado tem o quê? Uma prova. Então, a gente consegue medir se o Vinícius aprendeu como fazer isso? Se ele vai aplicar o aprendizado, são outros 500. O que a gente está falando é sobre ele aprender. Consegue entender a diferença da gente ser específico? Entendem o que é uma meta específica? São as informações, a gente tem aquele impulso, né? Se a pessoa foi passar para outro grupo, no lugar da meta. Ele buscou aquela indivíduo que ele queria. Agora ele vai ter que estudar como ele vai manter aquele indivíduo. Primeiro coisa da nossa meta, a gente estabelecer uma meta. Agora eu tenho que aprender como eu vou pegar essa meta. Vou manter aquela meta. Seria muito bom. Eu tive uma situação comigo, há um tempo atrás, eu tinha muita indicação. Muita indicação de clientes que não dava conta. O que eu comecei a fazer? Comecei a montar. Primeiro, quando o pessoal me indicava, eu perguntava: o que ele me indicou? Da onde veio essa indicação? Se alguém está me indicando, é porque meu trabalho está sendo bem feito. Essa pessoa, a probabilidade dela me indicar de novo vai ser muito grande. Mas para isso, o que eu fiz? Eu perguntava se todos os clientes me indicaram, eu ia marcando a mim. Eu fiz uma relação com clientes e eu vi a necessidade de cada cliente. Eu tenho uma relação de cliente, quando sabe entrar no serviço, eu faço, eu boto naquela minha relação de clientes. Em vez de botar no cliente, em vez de botar que alguém vai indicar. Mas assim, eu tive que aprender isso por tempo. Foi um tempo que eu aprendi a como conhecer o meu negócio. Quero falar mais de negócio com você. O cliente é aquele que tu mantém, né? Exatamente. Porque senão não é cliente, né? Sim. Uma vez só, é cliente. Só para a gente não desviar, como que a gente mede se o Vinícius aprendeu ou não, então? Qual que é o resultado da prova? Lucro. A Adriane falou uma palavrinha ali. O que ele vai obter se ele passar ou não? Certificado. Então, o certificado, pensando que a meta é ele obter o conhecimento. A gente consegue medir se ele fez isso ou não. Concordamos? Lembra que no exemplo que eu dei sobre perder peso, como que eu sei quando eu perdi peso? Quando eu soube na balança e a balança mostra o meu peso. Então, aqui, como que neste exemplo específico a gente mede se ele aprendeu ou não com o certificado. Entendem o que significa mensurável? Posso dar um exemplo? Eu trabalhei numa empresa que eu comprei 3.008%, 3.008% de cerca. Fica 2.000. Eu fiz a solicitação, fiz a compra de material por crédito. 2 dias depois, o gerente veio, fez o acompanhamento, se eu recebi, se gostei, já perguntou de mim quando seria a minha próxima solicitação. Então, pediu o meu cronograma. Perguntou qual a meta, qual o dia, eu fui fazer isso para ele. Então, quando eu tinha mais ou menos 80 arquivos, aí entrei em contato com ele, e ele já entrou em contato comigo no dia antes. Então, tipo, ele já tinha mais ou menos específico para ele. Quanto mais ou menos ia chegar no meu estoque. Então, eu falei para eles, são do estoque, não pode chegar a 50 quilos. 80 quilos já é um Indicador para compra. Legal. Então, é mais ou menos o que nós vamos entrar aí no específico. Pode ser. Muito obrigado. A gente aqui está falando do Vinícius fazendo um curso, certo?
fazer um curso é ou não alcançável? Que a gente está indo já para a próxima letra. A. É alcançável. Por que é alcançável? Nesse caso aqui é muito específico. Porque ele pode encontrar, se matricular, estudar e fazer. Então, e ele consegue, e aí depende da agenda dele, encaixar a quantidade de horas de estudo dentro da rotina dele. Mas aqui é onde a gente vai ficar muito tempo. Que a gente consegue de forma muito clara. É alcançável? Sim. Ótimo. Então, só o curso. Qual que é a próxima letra? Só dentro de alcançado, Pode falar, Bruno. dentro de alcançado, a gente diz, entendivelmente, se uma pessoa conseguiu, você também pode conseguir. Talvez encontrar uma teoria. Ótimo. A gente vai destrinchar como fazer isso, mas isso é muito legal. Por exemplo, esse site que o Rodrigo acabou de dar. Vamos imaginar que a gente definiu e você encontrou um curso X. O que os alunos que fizeram esse curso falam desse curso? Qual que é a taxa de conclusão desse curso de matriculados versus quem chega no final? Ótimo. E aí a gente consegue saber se esse especificamente pode ser feito ou não. A próxima letra é a R, que é o quê? Relevante. Aí não temos como responder. Aí é o Vinícius. Vinícius, por que essa meta é relevante para você? E conversão, é consequentemente aumentar o lucro da empresa. Aumento de lucro da empresa, aumenta a margem de retirada, de participação nos lucros. Aumentando a margem de retirada significa que ele vai ter mais dinheiro no bolso. Ele tendo mais dinheiro no bolso significa que ele pode servir mais, que ele pode abençoar a família dele, que ele pode fazer várias outras coisas. Com isso que ele nos falou, vocês acham que essa meta é relevante ou não? Sim, concordamos? E qual que é a última parte, que é o T? Temporal. Quanto? Então, Vinícius, e aí aqui é você que vai responder, mas no exercício que a gente está fazendo aqui, vamos imaginar que seja um curso que tenha uma duração média de 4 meses. É sentar e falar, olha, no dia 1º de junho, tem que buscar o curso, tem que se matricular. A gente tem que ser realista, né? Falar em 4 meses, então, em abril, vou concluir? Dificilmente. Você vai ter que adaptar a sua rotina e fazer uma série de coisas para que isso aconteça. Mas você estabelecer quando que você quer estar com o certificado de conclusão para que então você possa aplicar e aí você vai refazer esse processo inteiro, medindo os números, etc. É uma conversa que a gente pode ter depois, inclusive. Aí, então, muitas vezes nós, a gente faz essas metas vagas e planos assim, a gente ainda no curso que existe. Que falta essa orientação, tempo, horário, preço, vai ter um custo. Então, muitas vezes existem várias coisas, muita gente vai trabalhar e faltou essa orientação específica, organização. Isso está bem aqui, ó, no atingível. O atingível, neste caso específico aqui, que a gente está falando de um curso, envolve ele pensar, tá, encontrei um curso X, mas ele cabe na minha rotina? Como que é? São aulas ao vivo? São aulas já gravadas que eu posso encaixar na minha rotina? Se são aulas ao vivo, hoje o meu cronograma permite que eu faça isso tudo, a gente vai responder aqui para que então a gente chegue no resultado final. Perfeito. Muito obrigado. A gente sai com isso também. Oi? Sempre. De muito sacrifício. Sempre. Então, aqui, temporal, neste exemplo figurativo, fala uma data, Vinícius. 1º de junho. Então, pega o seu papel, vira na última página e circula 1º de junho, por favor. Então, neste caso, para intelectual, a gente consegue formatar em fazer um curso de aquisição e retenção de clientes até 1º de junho de 2026, de 2025. Certo? E isso, né, tem todas as outras coisas. A gente tem uma meta específica agora, entende? Não é aprender sobre aquisição e retenção de talentos. É fazer um curso, a gente entendeu como que a gente vai aprender sobre aquisição e retenção de talentos até quando? 1º de junho. Essa meta ela é o quê? Primeira letra. Ela é o quê? Específica.
E por ela ser específica, a gente consegue passar por todos os outros pontos. Por conta do tempo, muito obrigado, Vinícius. Por conta do tempo, a gente não vai fazer isso com todas as outras, mas eu acho que, na verdade, foi muito mais rico a gente ter ficado um pouco mais aqui, porque a gente consegue desmembrar um pouquinho mais. Qualquer um de vocês que tiverem dúvidas em como estabelecer as suas metas, sejam quais forem as áreas, podem contar comigo. Uma das minhas mordomias, das minhas responsabilidades como especialista de autossuficiência da área é ajudar com que as pessoas sejam autossuficientes. Significa ser autossuficiente é que você consegue suprir as suas próprias necessidades. Abstraindo isso e fazendo isso de forma bem pequenininha, nós estamos aprendendo algo novo. Não é esperado que vocês saiam daqui experts nisso. Então vai ser um prazer torná-los autossuficientes no processo de estabelecimento de metas. Então, quem aqui tiver dúvidas, eu adoraria visitar você e a sua família para que a gente possa estabelecer isso. Tá bom? Irmãos, já indo aqui para a nossa parte final. A Cirlei, ela vai dar alguns recadinhos agora. E eu volto daqui a 2 minutinhos. Comercial. Vamos para o intervalo comercial. Tá bom, irmãos, como líder de autossuficiência, eu anseio muito pela autossuficiência de cada irmão aqui na sala, em todas as áreas. Eu sempre tenho pensado muito nisso, na verdade, às vezes eu penso em mim, né? Imaginando assim, o progresso de cada irmão, e eu penso muito nos jovens. E eu sei que aqui nós estamos com poucos jovens, e sei que nós, pais, podemos guiar nossos filhos, que nem o irmão comentou, né? Até lembrei na hora que ele comentou, às vezes a gente tinha serões aqui na cidade, e eu levava uma menina de 14 anos, meu marido, né? E lá eles ensinavam sobre como estudar no exterior. Hoje ele está estudando no exterior, né? Ele se interessou e foi super nas metas dele, e hoje ele está bem feliz. E, então, assim, como metas, né? O que eu gostaria que vocês estabelecessem, seria sugestões, sobre o curso de inglês, o English Connect. No último serão foi falado muito sobre aprender inglês, foi divulgado na aula. Esse curso está sendo facilitado pelo irmão Marcos Dias, da ala IBU, e ele criou o grupo Aventure Youth, né? Então, eu sei que muitos começaram, alguns acabaram desistindo, temos poucos alunos, né, no momento. Porém, estamos agora na terça-feira, que é na terça-feira à noite, às 7 horas, a 23ª aula, e vai até a 25ª aula. Daí, ele vai reiniciar esse curso. Então, quem acabou não conseguindo manter a meta e quiser recomeçar, vai ter essa oportunidade, ele está disposto a continuar com o grupo, deixar comigo. Daí, eu vou colocar no grupo da aula ali quando ele iniciar, para a gente, né, eu também preciso de inglês, é uma das minhas metas, começar isso de novo, esse curso de novo. E um outro é o nosso curso de finanças pessoais, né? Já estou divulgando ali no grupo, então a gente vai fazer como inscrição, quem entrar no grupo, depois eu vou colocar o link, a gente já tem um link para o certificado, porém é importante que preencha o link só quem realmente vai querer ir no curso até o final, porque o certificado tem um objetivo, né, que ele é requisito para o fim perpétuo. E quem não tem interesse de estudar, só está ali para aprender e não vai querer, ou mesmo que não queira, mas queira para guardar de lembrança, vai querer, então pode entrar naquele link também. Só que é importante saber que para conseguir o certificado, a pessoa tem que ter, das 12 aulas, no mínimo 10 frequentadas. E para facilitar, até ali no grupo que a gente tinha lançado uma enquete sobre o horário, então, para facilitar, eu consegui
eu consegui 2 facilitadores. Um deles é o Kaique, né? E o outro é o irmão Jorge. Então, nós vamos fazer essas aulas no sábado, às 9 horas. Eu acredito que aqueles que não podem domingo de jeito nenhum, nem sábado vai poder. E aqueles que não podem sábado de jeito nenhum, vai poder no domingo, que daí seria para o irmão Kaique. Pode participar. A gente vai fazer grupos de quem vai participar numa e noutra. Por quê? Porque vai ser as mesmas aulas. Porém, se acontecer, mas semana que vem só vou poder no sábado. Daí, para você não ficar com uma falta, você pode participar do outro dia. Porém, eu vou me avisar, porque eu vou controlar a frequência do certificado. Daí, eu vou saber para não passar desapercebido que você não fez no domingo, mas porém no sábado você estava ali. Mas se tiver que pecar, pegue pelo excesso, não pela ausência. Se quiser fazer 2 vezes, deve estar. Mas vai ser a mesma aula, que fique claro isso, né? Só que o professor diferente, de repente, não vai ser nem professor, na verdade, é um facilitador, né? Ele vai acompanhar aí o direcionamento da aula. E eu acredito que vai ser bem importante, porque outra coisa que eu queria, assim, né, para não tomar muito tempo, fazer em seis aulas, porque tem alguns na internet que oferecem 6 aulas. Eu vi que a nossa líder de destaque, e ela viu com a gerência, e eles preferem que não, que a gente faça mesmo as 12 aulas, porque um dos objetivos dessas aulas é a gente ter uma mudança de pensamento, de comportamento, mudar nossa maneira de ver as coisas, né? Ser mais positivo, acreditar, né? O livro usa muito a escritura, a fé. É muito importante fazer esse curso, mesmo que você não queira fazer mais nenhum curso do Fundo Perfeito. E eu queria relembrar para vocês também, aqui, algumas coisas. Tem uma coisa que é novidade, eu não comentei, nem coloquei no grupo ainda. Eu fiquei pensando, será que eu devo? Porque depois eu não vou. Porque depois eu não consigo mais alunos para as próximas aulas. Mas eu acho que vale a pena, pelo menos para vocês, se eu vou falar. Então, aqui é sobre. Não, então tá, eu vou deixar aqui com o Kaique, porque ele já tinha anotado ali para falar também. Mas o último, eu não sei se ele vai falar, eu já vou adiantar aqui. É que esse curso, quem fizer agora, ele tem sempre validade de 2 anos. Quem já fez faz 2 anos, deve fazer novamente, porque já perdeu a validade. Porém, a partir de agora, uma das novidades é que ele não vai ter mais prazo. Então, se você quer esse, ele não vai ter prazo. Porém, é aconselhado fazer todos, né? Todos os cursos. São 12 tipos diferentes, né? Todos a gente aprende algo do valor, tá bom? E é isso que eu queria deixar com vocês agora nesse momento. Obrigada. Muito bom. Então, quais foram os 2 convites que a gente tinha feito no outro serão? Aprendendo um novo idioma aí. Isso deu um ofício. Irmãos, o Fundo Perfeito de Educação foi um fundo criado pela igreja com o objetivo de que membros financeiramente já abençoados pudessem estender essa bênção na vida de outras pessoas e que, através desse dinheiro, seria usado para a educação e, através disso, essas pessoas pudessem dar mais conforto para as suas próprias famílias e ter mais condições de servir e abençoar outros. E é uma roda que tira. E o Fundo Perpétuo, ele sempre foi maravilhoso, né? E deu oportunidade de muitas e muitas e muitas pessoas a progredirem em suas vidas. Mas o que parecia que não podia ficar bom, conseguiu ficar muito melhor. Tiveram algumas mudanças no Fundo Perpétuo de Educação. Então, existe agora um limite máximo de empréstimo de R$100 mil para que você possa fazer um curso técnico ou de graduação. Vai ser dado um desconto de 25% no ato da solicitação do empréstimo, mais 30% de desconto no saldo devedor quando você receber o diploma. Só um minutinho. Juros abusivos e absurdos de 1% ao ano. Lembrando que a taxa Selic, que é a taxa básica de juros hoje no Brasil, ela está beirando 13%. Então, a gente está falando aqui o que o Brasil demoraria, que a igreja demoraria, que o Brasil demorou 1 ano para fazer com que o seu dinheiro valha menos, a igreja vai fazer isso em 13 anos. Ela vai perder o valor do dinheiro que está te emprestando.
sabendo disso, mas para permitir que nós tenhamos condição de pagar. E são 22 cursos, além de curso, basicamente qualquer curso técnico, mas além disso, existem 22 cursos com duração superior a 36 meses, ou seja, incluindo bacharelado, com alta empregabilidade, que já estão aprovados. E existe uma lista oficial no site da igreja. O que isso significa, irmão? Significa que se você queria ter uma nova profissão, mas você não tinha condições de estudar para isso, agora existe essa oportunidade. A oportunidade está nas suas mãos agora. Agora. Para que esse empréstimo seja acessado, né, seja disponível, quais são os pré-requisitos? Você tem que ser membro da igreja, batizado, confirmado e ativo, ter mais de 18 anos e ter um dos certificados abaixo. Eu vou falar. E ter um endosso do bispo ou do presidente de ramo. Como todo mundo sabe, o bispo é aquele homem bonito, mas super bravo ali atrás, extremamente exigente, e não vai aprovar, não tem jeitinho, irmão. Se não tiver esses pré-requisitos incluindo o certificado, a resposta é não. Mas, o Senhor é muito maravilhoso. Quais são os certificados que são necessários? Lembrando, como assim ele falou, seria maravilhoso que nós tivéssemos todos, porque isso significa que é progresso pessoal. Mas qualquer um destes que eu vou falar agora serve. Quem fizer curso de educação para um emprego melhor, finanças pessoais, começa quando finanças pessoais? Próxima semana. Próximo sábado, próximo domingo, primeiro turno. E vamos começar agora. Este é um curso que nós, e não é, quando eu digo nós membros da aula, nós deveríamos nos empenhar para que 100% da aula estivesse. Porque ao final de 12 semanas nós vamos ter plenas capacidades, plena condição de gerir financeiramente o nosso quarto. Irmãos, eu prometo para vocês que se tem qualquer pessoa aqui enfrentando dificuldades para gerir um orçamento, com dívidas, e com saída de dinheiro superior ao que entra, em 12 semanas você vai ser capaz de mudar a realidade da sua família ainda no primeiro semestre desse ano. Não existe alguns piratas, tem que se esforçar, tem que vir, vai ter que abrir mão de alguma coisa, vai ter que aplicar isso na sua vida. Mas quem fizer isso, eu prometo, vai ver diferença ainda no primeiro semestre desse ano. Já começa semana que vem. Além desse curso, né, tem também o curso de iniciar e melhorar meu negócio próprio, encontrar um emprego melhor, que tenha tido algum crédito no Pathway Connect Life Skills, né, que é quem começou a estudar o Pathway Connect e concluiu esse curso, que tenha ou né, que já tenha um diploma da BYU Pathway Connect ou certificado do Minha Jornada, que serve para missionários tornados. É muito simples, é extremamente possível. A gente vai mandar no grupo da Ala essa mensagem com essas informações de novo. Mas, irmãos, eu imploro para vocês, por favor, não desperdicem as oportunidades que o Senhor tem. Aqui a gente está vendo que a gente pode melhorar as finanças. O Senhor nos ensinou como que a gente pode melhorar em todos os aspectos da nossa vida, como que a gente pode planejar de forma consciente e aplicar isso. A gente só não vai mudar de vida em 2025. 2025 não será o melhor ano das nossas vidas, só se nós não quisermos. Todos os recursos estão sendo dados, mas o Senhor não vai andar por isso. Ele não vai fazer por mim o que eu posso fazer por mim mesmo. Ponto final. Por mais que ele me ame, ele não vai fazer. Vinícius, queria fazer uma pergunta. Se eu fizesse de Finanças pessoais. eu estou fazendo faculdade de logística, você poderia fazer na faculdade após ou só em? Salvo engano, não pode ficar pós-graduação. Só para graduação, mas se você quisesse ter um curso de especialização, curso técnico, alguma coisa do tipo, sim. Se for pós é lato sensu, sabe? É lato sensu a graduação. Vai para lato sensu. Não pode para estricto. Para pós-graduação de qualquer tipo, seja pós, MBA, mestrado, doutorado. Mas para graduação, sim. Especialização. Sim. Mas se for um curso de pós, não. Se for um curso de especialização, sim. Irmãos, o recurso está na mesa. O que a gente está falando fazendo uma alegoria, é como se eu estivesse morrendo de fome e o Gabriel
me leva num lugar com uma mesa farta, com todas as opções de comidas possíveis, e ele só fala: a única coisa que você precisa fazer é ir no banheiro, lavar as mãos, pode voltar e pegar o que você quer. Lembrando da meta do dia 18, né, de abril. Não. Então, e aí eu vou e eu falar: não quero. Sabe como é que é? Não vou embora. A gente está desperdiçando oportunidades que o Senhor está colocando na nossa mão. Por favor, que nós assumamos a responsabilidade das nossas vidas. Algo que o meu presidente em missão falava muito. Ele falava: Helder, não seja vítima. Né? O que é uma vítima? Do ponto de vista de um problema, que o que ele quer dizer é: não coloque nas outras pessoas a responsabilidade do que pode acontecer na sua vida. Você é responsável pelo sucesso do seu caso. Gente, Catarina fica quieta. Nós somos os responsáveis pelo nosso sucesso e pelo nosso fracasso. Não é o meu cônjuge. Não é o meu bispo. Não é minha mãe. Não é meu pai. Não é o presidente da igreja. Não é o Senhor. Sou eu. Eu sou responsável pelas decisões que eu tomo. Ou pelas não decisões. Nós somos os responsáveis pela mudança de vida que nós temos. No hino que nós cantamos, no primeiro hino, na segunda estrofe, fala: por que dizeis é dura a aprovação? Tudo é bom, não tem mais. Por que pensais em grande galardão, se a luta evitais? Mas não deveis desanimar, se tendes Deus para vos amar. Podeis agora proclamar: tudo bem, tudo bem. Nós não podemos aspirar grandes coisas nas nossas vidas quando tudo que nós fazemos é o mínimo que nos é requerido. Irmãos, por favor, assumam e decidam hoje assumir a responsabilidade das suas vidas, em todos os aspectos: intelectual, espiritual, social e físico. Presto meu testemunho de que as coisas são simples, mas serem simples não significa que elas sejam fáceis, mas que nós podemos nos tornar melhores pessoas. Eu prometo para vocês, por ter visto, estar vendo isso em minha vida e na vida de várias pessoas que eu amo. É simples, e a gente não precisa de uma vida inteira para mudar. Às vezes a gente precisa de algumas semanas, mas muito mais do que a gente precisa de uma decisão. Que nós decidamos hoje, para que nesse ano seja o melhor ano de nossas vidas. E para que a gente age de acordo. Irmãos, nada vai acontecer se a gente sair daqui, aproveitar o cachorro quente e a roupa, se ele preparava com tanto amor para a gente, e é isso. E a gente fazer o que a gente fez no último serão. Ou seja, nada. Se a gente não aplicar em nossas vidas, é isso que vai acontecer no fim do ano. Nada. Não quero que isso aconteça. Por favor, não desperdicemos esse banquete que o Senhor está colocando na nossa mesa. Cristo vive, eu sei disso. Eu sei que Ele quer que nós sejamos abençoados em todos os aspectos da nossa vida. E esse será o que nós deixamos com vocês de tudo o tempo que vocês têm tido. Mas com todo o amor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, eu quero agradecer pela mensagem do irmão Luiz. Quero agradecer também ao Kaique, que organizou toda esse serão para nós. E as pessoas que estão me ajudando, né? A Rosana, que estão me ajudando a bem principalmente a vocês. Né? Sem vocês não seria possível, não adiantaria nosso esforço. Agradeço a presença de vocês e o apoio de vocês. Agora, para finalizar, nós vamos cantar o último hino, que é 141, Trabalhemos Hoje. E fica em seguida a irmã Naira Lisboa para a última classificação.
Bondoso Pai Celestial, Senhor, somos muito gratos por mais esse dia. Te agradecemos pelo domingo que estamos tendo, pela reunião sacramental que tivemos, por poder partilhar de sacramento, renovar os nossos convênios, e por termos o privilégio de aprender hoje como fazer metas que vão nos ajudar a ser mais semelhantes ao Salvador Jesus Cristo e a cumprir com o nosso propósito aqui na Terra. Te agradecemos por termos líderes inspirados, por termos materiais que nos ajudam a estudarmos e alcançar as coisas que nós buscamos. Pedimos para que o Senhor nos abençoe, para que nossa mente, nosso coração, as nossas metas façam sentido e que possamos dar o nosso melhor para alcançá-las. Nos abençoe com força e com determinação para cumprir com essas metas de acordo com o que nós vamos planejar. Te agradecemos também pelo alimento que foi preparado com carinho e pedimos para que o Senhor abençoe, para que nos faça bem e que nunca falte para nossas famílias. Abençoe nossa semana, para que tenhamos a companhia do Espírito, sejamos dignos dela e nos esforcemos para fazer as coisas que vamos aprender e sentir de acordo com o Espírito. Nós te amamos e rogamos por essas coisas. Santo e sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.